Irmãos, Pai do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe a Bíblia, abre a sua Bíblia, por favor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, soberano Deus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 13. Oh, aleluia, Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 13. Todos acharam bem? Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 13. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A oração do Pai Nosso. Diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Estamos aos assentos, por favor. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, nós glorificamos a Deus por essa rica oportunidade Glória a Deus. de poder estar com os irmãos essa noite na Igreja Graça e Santificante, onde os irmãos têm um apreço pela Palavra de Deus, pela Bíblia. Isso é algo singular, muito bom, Amém. imprescindível para um culto. E todas as vezes que eu estou aqui, eu me sinto muito bem, Amém, Jesus. porque eu vejo que existe fome, desejo, uma carência com relação à palavra de Deus. E o próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pois bem, diante desse ensejo, eu glorifico a Deus por essa oportunidade. E também agradeço a Deus pelo convite que o Bispo Michel nos fez. A todos os irmãos que estão aqui, que Deus abençoe a todos. Quantos aqui querem ouvir a poderosa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá então. Pastor Jonatas, o que é que você vai falar essa noite? Eu quero nessa noite falar sobre a teologia do pecado. Eu vou falar justamente sobre o pecado. O que as Escrituras falam acerca do pecado? Então eu preciso da sua atenção para você ouvir a palavra, não deixar distrair a sua mente com nada. Preste atenção naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Jesus Cristo é a figura mais proeminente das Escrituras Sagradas. Não existe um personagem na Bíblia mais proeminente do que a pessoa de Jesus. Jesus é o Alfa e o Ômega. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que o ministério de Jesus foi um ministério bem edificante. Por quê? Porque durante 3 anos e meio, a prioridade de Jesus sempre foi ensinar os discípulos a palavra. Mas esses discípulos que estavam todos os dias com Jesus, eles tinham uma carência. Qual era a necessidade espiritual dos discípulos? Eles ainda não sabiam orar. Então Jesus ensinou para os discípulos a famosa oração do Pai Nosso. E no capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no versículo de número 13, Jesus alerta os discípulos, e esse alerta não é apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que professam uma fé na pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus diz assim: quando vocês forem orar, vocês precisam orar pedindo, para que não caiam em tentação, mas que o Senhor os livre do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre.
Amém. Perceba que Jesus ensinou os discípulos na oração do Pai Nosso que os discípulos deveriam orar para não cair em tentação. A palavra cair aqui das Escrituras fala sobre cair. Cair no Novo Testamento, a título de informação, o Novo Testamento é conhecido como o período neotestamentário. Cair, na expressão do original que foi escrito aqui, o grego, significa estar sob domínio. A palavra sob é de baixo. Quando alguém cede à tentação, fica debaixo do domínio do pecado. Pois bem, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela apresenta várias doutrinas. Nós temos a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina dos demônios. Mas dentre as doutrinas que a Bíblia apresenta, nós temos a doutrina do pecado. E nós temos que olhar para as Escrituras, porque a Bíblia fala acerca do pecado. Haja vista que nós estamos vivendo um tempo na pós-modernidade que é proibido em alguns lugares falarem sobre o pecado, porque falar sobre o pecado é transmitir uma mensagem que confronta o estilo de vida das pessoas. E em muitos lugares as pessoas não querem mais saber acerca do pecado. Mas o pecado não é uma historinha de carochinha. O pecado é uma realidade. E por causa do pecado, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 6, e versículo 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas nós precisamos entender a origem do pecado, porque muitas pessoas pensam que a origem do pecado foi no jardim, onde Deus plantou um jardim no Éden. E na verdade, a origem do pecado não foi no jardim. A origem do pecado foi no mundo angélico. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 12, diz que Deus criou milhares e milhares, e milhões de anjos. E dentre os anjos que Deus criou um querubim chamado Lúcifer. O querubim é uma das classes de anjos que Deus criou. Lúcifer era um anjo, era um querubim ungido. Mas conforme as Escrituras Sagradas nos informam, no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, diz que um dia ele quis ser igual a Deus. Lúcifer, como criatura, quis ser igual a Deus. E no dia que ele pensou em ser igual a Deus, contudo ele foi expulso do céu. Mas ele tinha um poder de influência tão grande que ele influenciou uma terça parte dos anjos, Apocalipse capítulo 12, de tal forma que tanto Lúcifer como a terça parte dos anjos foram expulsos dos céus. Uma vez que eles foram expulsos do céu, deixaram de ser anjos e querubim ungido para ser demônios. Satanás hoje é conhecido como o Deus desse século, que quer distorcer a palavra. E o maior interessado em que as pessoas não ouçam a palavra é justamente os demônios. Eles fazem de tudo para as pessoas não ouvir a palavra. Por quê? Porque Satanás e os demônios já estão condenados e ao mesmo tempo sentenciados ao lago de fogo. E uma vez que Satanás e os demônios estão condenados ao lago de fogo, eles vão fazer de tudo para levar o máximo de pessoas para o inferno, que é a antessala do lago de fogo. Por isso, a Bíblia nos alerta acerca do pecado. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a Bíblia fala de 4 pilares: da criação, da queda, da redenção e da consumação. Pois bem, quando nós falamos do pecado, então, nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 1 e 2, é conhecido como o período da inocência. O capítulo de número 3 é conhecido como o período da queda, quando o homem peca no jardim. Uma vez que o homem peca, um dos atributos de Deus se manifesta no jardim. Qual? Juízo e justiça.
Esse Deus que disse para o homem não tocar nem comer do fruto, é o mesmo Deus que agora vai punir o homem, porque o homem transgrediu uma lei que Deus estabeleceu. E todo pecado tem consequência, toda desobediência tem consequência. Verdade. E Adão pecou no jardim, e por causa do pecado foi expulso do jardim. Havia um desejo no coração do homem de voltar para o jardim, mas por causa do pecado ele é impedido de voltar para o jardim, porque havia uma espada flamejante em direção ao homem, e por isso o homem não podia entrar novamente no jardim. Por quê? Porque pecou. Pois bem, quando nós olhamos para o pecado, o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo nos alerta e diz assim: vocês não sabem que vocês são casa, templo, morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, porque nenhuma carta que Paulo escreveu, ele escreveu de forma aleatória. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim: porque o que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. Então perceba que Paulo está compartilhando conosco uma revelação que ele recebeu do Espírito. E logo, o apóstolo Paulo, ele destaca dizendo que somos casa, morada, templo do Espírito. O Espírito Santo, que é Deus, quer fazer morada em nós. Mas a única coisa que impede o Espírito Santo de fazer morada em uma pessoa é justamente o pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado impede o Espírito Santo de fazer morada. Uma vez que o Espírito Santo não faz morada, essa casa, esse templo, que era para ser o Espírito Santo, se torna agora uma casa vazia. Só que essa casa, ela não fica vazia por muito tempo. Por quê? Porque onde o Espírito Santo não habita, demônios vão fazer morada. Os demônios fazem morada na vida das pessoas que andam na prática do pecado. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus disse. E quando Jesus falou da estratégia de Satanás, Jesus disse que quando o espírito maligno sai de uma casa, ele anda por lugares áridos e, não achando lugar de repouso, volta para aquela casa que ele saiu. Encontrando ela ornamentada, limpa e vazia, ele traz consigo mais 7. Agora são 8 demônios que vão fazer morada naquela casa, ou seja, no corpo da pessoa, no templo que era para ser a casa morada do Espírito Santo. Demônios começam a atuar e a levar essas pessoas à prática do pecado. Porque o objetivo dos demônios é justamente levar as pessoas a viverem uma rotina de pecado. Quem vive uma rotina de pecado está à beira do abismo espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 8, que o diabo cometeu o pecado. E qual é o pecado que o diabo cometeu? Nunca se firmou na verdade. Então, o diabo, ele vai incutir na mente das pessoas que a verdade não existe. Que não precisa essas pessoas viverem os princípios que Deus estabelece por intermédio da palavra. E é por isso que o diabo e os demônios fazem de tudo para as pessoas não ouvir a palavra. Porque quando a palavra nos confronta, a palavra é o espelho que mostra para nós como nós estamos diante de Deus, não é diante das pessoas. A palavra gera reflexão. Agora imagina, uma pessoa que perdeu o Espírito Santo por causa do pecado, agora se torna morada de demônios. Esses demônios vão gerar uma vida de pecado, uma rotina de pecado. Ela não é mais uma pessoa autêntica, ou seja, era para ser um filho de Deus regenerado,
mas se torna agora filho do diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. E por que é filho do diabo? Porque pratica e obedece aquilo que o Pai ordena. E quem é o pai daqueles que não praticam a palavra? O diabo. Então o Espírito Santo não permanece. E o apóstolo Paulo diz que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o templo, está falando sobre o nosso corpo, que é casa, que é templo. E quando o Espírito Santo não habita, nós resgatamos o nosso livre-arbítrio e vivemos segundo a vontade do nosso coração. E quem vive segundo a vontade do coração, mais cedo ou mais tarde, vai se deparar com a dura realidade da eternidade sem Deus. Pois bem, no dia da morte, a pessoa que vive na prática do pecado, ela não vai poder ter acesso ao céu. Ela vai diretamente para o inferno. E no inferno, que é a antessala do lago de fogo, no dia do juízo final, essa pessoa vai comparecer perante o juiz com esse corpo corruptível aqui, esse corpo corruptível. E Deus vai pegar esse corpo e vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, malditos para o fogo eterno. Ou seja, em vida, o meu corpo era para ser templo do Espírito Santo, mas por causa do pecado, o Espírito Santo não habitou. Morri na prática do pecado, e no dia do juízo final, o próprio Deus vai dizer: não me serve mais. E Ele vai lançar o corpo dessa pessoa no lago de fogo. E é por isso que Paulo diz: aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para termos comunhão com Ele, intimidade com Ele. Não é desejo de Deus que as pessoas vivam sem relacionar-se com Ele, sem uma comunhão plena. Mas para poder ter essa comunhão, esse relacionamento, nós precisamos do Espírito Santo. E Jesus falou acerca do Espírito Santo em João capítulo 16, versículo 13, quando Jesus disse assim: quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Perceba que o Espírito Santo tem um papel de nos guiar em toda a verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, o próprio Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo, quando foi falar acerca da verdade que liberta, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17, Paulo diz: se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, qual é a evidência que de fato a gente nasceu de novo? A evidência de alguém que nasceu de novo é justamente o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Porque quem gera o fruto em uma pessoa que se submete ao Espírito Santo é justamente o Espírito Santo. Ele gera o fruto. E o fruto é a evidência cabal, plena, que de fato a gente nasceu de novo e somos filhos de Deus. Agora, todos nós que estamos aqui e aqueles que estão assistindo esse culto pela live hoje, nós recebemos uma natureza, essa natureza adâmica. Essa natureza adâmica, ela é propensa ao pecado. Todos nós temos essa natureza. A natureza adâmica, que herdamos de Adão, ela é propensa ao pecado. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 3, e versículo 23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo fala dessa batalha diária, dessa luta que nós temos, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 5 e versículo 17,
Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, essa natureza adâmica, ela quer pecar, se alimenta do pecado. Mas o nosso espírito deseja Deus e anseia por Deus. Mas para podermos andar de acordo com a vontade de Deus, nós temos que observar o conselho de Davi no Salmo de número 119 e o versículo de número 11, quando Davi disse assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Quando nós não guardamos a palavra, nós pecamos. Quando nós não guardamos a palavra, nós não podemos desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo, porque guardar é praticar. O apóstolo Tiago diz que nós não podemos apenas ser ouvintes, mas praticantes da palavra. E aí o apóstolo Paulo, quando fala acerca do pecado e dos efeitos do pecado, olha o que Paulo diz, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 1 e 2, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É uma pergunta, é um ponto de interrogação. O apóstolo Paulo está dizendo: nós vamos viver no pecado para que o Senhor nos perdoe, para que Ele demonstre mais amor, misericórdia, só porque estamos vivendo na prática do pecado? Aí Paulo responde: de modo nenhum. Ele enfatiza: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que morremos para o pecado. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós morremos para o pecado. Esse mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 5, Paulo diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Quem vive segundo a carne é influenciado pela carne, mas quem vive segundo o Espírito é influenciado pelo Espírito. Quem vive segundo a carne vive na prática do pecado. Quem vive segundo a carne não consegue vencer o pecado, vive uma vida de fachada, apenas fala do Evangelho, mas não vive o Evangelho, apenas fala das Escrituras, mas não conhece as Escrituras sagradas, apenas faz a obra como artista, mas não vivencia a obra, fala da obra sem conhecer o dono da obra. Então, quem vive segundo a carne não pode se esconder dos olhos de Deus. Provérbios diz que os olhos de Deus é como chama de fogo que contempla os bons e os maus da terra. O mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 6, Paulo fala sobre a lei da semeadura. E Paulo diz assim: não se deixe o homem escarnecer, porque de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, vai colher. Aquele que planta para a carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que planta para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. Ou seja, a decisão é nossa. Glória. Ou nós plantamos para o Espírito, ou nós plantamos para a carne. No versículo de número 6, capítulo 8, da carta de Paulo aos Romanos, ele diz: porque o pendor da carne é para a morte, ou seja, quem vive segundo a carne morre. Quem vive segundo a natureza adâmica não tem vida espiritual, está morto espiritualmente falando. E aí Paulo continua: mas do Espírito para a vida e paz. Quem vive segundo o Espírito tem vida e tem paz. Quem vive segundo o Espírito. No versículo de número 7, Paulo diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Sabe o que Paulo está nos ensinando? Quem vive segundo a carne não tem comunhão com Deus. Quem vive segundo a natureza adâmica não tem relacionamento com Deus das Escrituras. Não adianta cantar e falar palavrão. Não adianta pregar e falar palavras pejorativas. Glória a Deus, aleluia. Não. Quem vive segundo a carne não pode ter comunhão com Ele, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo ao poder de estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, eu posso agradar as pessoas
vivendo segundo a vontade do meu coração. Você pode agradar a sua família, mas você não pode agradar a Deus se você viver segundo a carne. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o que Paulo diz. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E qual é a evidência de alguém que é guiado pelo Espírito Santo? O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, Paulo diz assim: se estáis no Espírito, ande também no Espírito. O que Paulo está dizendo é: se o Espírito Santo te deu vida, se submeta totalmente ao Espírito Santo. Para se submeter ao Espírito Santo, nós precisamos ser muito sensíveis, porque sem sensibilidade ninguém vai se submeter ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus e Ele fala. O Espírito Santo, Ele quer se comunicar conosco durante 24 horas. E para isso nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Mas quando isso não acontece, o Espírito Santo, que é sensível, ele se esvai. O que é se esvair, pastor? Ele não pode ficar morando ou permanecendo em uma pessoa, em uma casa, que não se submete a ele. Uma vez que não se submete a ele, o pecado vai gerar morte. Por que o pecado vai gerar morte? O pecado vai gerar morte porque o salário do pecado é justamente a morte. E existe pelo menos 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A pior morte é a morte eterna. O livro do Apocalipse, quando vai falar sobre a morte eterna, fala da segunda morte, que é a morte eterna. Ou seja, a morte espiritual é a falta de comunhão com Deus por causa da prática do pecado. Pois bem, o homem moderno, ele vive em busca da felicidade. Ele vive em busca dos prazeres dessa terra. E toda pessoa que ainda não obteve a salvação e o nome escrito no livro da vida, está vivendo em busca da felicidade. Felicidade são momentos que a vida nos proporciona. Por exemplo, comprei um carro, estou feliz pelo carro. Adquiri um emprego dos meus sonhos, estou feliz pelo emprego. Recebi uma promoção no trabalho, o salário aumentou, feliz. Posso passear, viajar, felicidade. Agora, alegria é diferente de felicidade. Felicidade é momentânea, a alegria é proporcionada pela salvação e o nome escrito no livro da vida. É por isso que as pessoas que vivem na prática do pecado logo descobrem que existe um vazio. E esse vazio é do tamanho de Deus, é imensurável. Não tem como preencher esse vazio com as coisas desse mundo. O próprio Jesus disse em Marcos capítulo 8, versículo de número 36, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? As coisas desse mundo não preenchem a lacuna que o Espírito Santo deixa por causa do pecado, não pode habitar. Então, logo o diabo, Satanás, que é o Deus desse século, ele vai tentar cauterizar a mente das pessoas e incutir na mente das pessoas a pós-modernidade, que o pecado não existe. Por exemplo, a Seixonoe diz que o pecado é consequência de uma mente arcaica e atrasada. Não existe pecado. E muitas pessoas estão vivendo nesse conceito. Sabe o que a sociedade moderna fala acerca do pecado? A sociedade moderna diz que o pecado é apenas uma opção comportamental. Deus me aceita como sou. Então esse Deus de amor que muitos pregam, que é apenas um Deus de amor, é um Deus que tem que tolerar o meu estilo de vida e me aceitar como sou, porque sou filho. Então ele me aceita como quero, da forma que penso. E é isso que o Deus desse século está incutindo na mente das pessoas. Agora, vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo de número 1, olha as consequências do pecado. Capítulo de número 1. Por causa do pecado, quem vive na prática do pecado
resgata o livre-arbítrio. E a Bíblia diz que Deus os abandona. Quando a Bíblia diz que Deus abandona alguém que quer viver na prática do pecado, é Deus dizendo assim: se você não quer obedecer a minha palavra, então viva segundo a vontade do seu coração. Só que não se esqueça, Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, de número 11, ele dá um conselho para mim e para você. E ele diz assim: jovem, viva segundo a vontade do seu coração. Aproveite as oportunidades e os ensejos que a vida proporciona. Mas não se esqueça de uma coisa: um dia todos nós vamos prestar conta ao Criador. Ninguém ficará ileso dessa verdade. E esse mesmo Salomão, que em Eclesiastes de número 12, ele dá esse conselho e diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e não tenha mais prazer em servir a Deus, porque a velhice chegou. Salomão viveu uma vida de peripécias. Quando você olha para a biografia de Salomão, Salomão, ele se contaminou por causa das muitas mulheres que obteve. A Bíblia diz que ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. Salomão começou o reinado muito bem, se tornando um rei monoteísta, que adorava o único Deus, o Deus de Israel. Mas depois ele se tornou um rei politeísta, adorando a vários deuses e caindo no caminho da idolatria, do pecado. E Salomão, no final da vida, se retrata com Deus e deixa esse legado para nós, e ao mesmo tempo um conselho dizendo: não brinque com o pecado, porque se você brincar com o pecado terá consequências, e você terá que prestar contas ao Criador. É o que Salomão está nos ensinando. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos abandona, é dizendo: viva segundo a vontade do seu coração, porque você quer viver dessa forma. No versículo 24, a Bíblia diz que Deus nos entregou a imundícia do seu coração. Versículo 26 diz que Deus nos entregou as paixões infames. No versículo de número 28, diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha aí, ó, por causa das pessoas desprezar o conhecimento. E o que é o conhecimento? A palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo perece por falta do conhecimento. Quem despreza o conhecimento é abandonado por Deus. Abandonado no sentido de: viva segundo a vontade do seu coração. Eu te dou de volta o livre-arbítrio para você viver segundo a sua vontade. Então, quando despreza o conhecimento do Senhor, olha o que Paulo diz: o próprio Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Isso aqui é sério, gente. Quando a pessoa despreza o conhecimento, a palavra, quando ela não para ouvir a palavra, e é o que eu estou observando nesses dias atuais. Irmãos, nós estamos vivendo dias de crise em muitos púlpitos. Nós estamos vivendo dias de apostasia em muitos lugares. Nós estamos vivendo dias de mercenários mentindo para o povo, enganando as pessoas. Nós estamos vivendo dias em que os lobos devoradores estão acabando com as ovelhas do sumo pastor. Nós estamos vivendo dias que, por causa dos meios midiáticos e dos aplicativos como Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram, redes sociais, nós vemos pessoas se utilizando da palavra apenas para ganhar dinheiro, apenas para profetizar mentiras em nome de Deus, enganando os incautos, enganando aqueles que não conhecem a palavra e não conhecem por ignorância, pastores que têm apenas um título, mas que não têm conhecimento nenhum da Bíblia, que leva outras pessoas ao engano. E o próprio Jesus nos alertou dizendo: se um cego guiar o outro, os dois vão cair no buraco. E o que tem de cegos que amam as pessoas, que não conhecem a sã doutrina, que não conhecem as doutrinas bíblicas, sem compromisso com a verdade que confronta, que liberta, que transforma, sem seriedade com as escrituras sagradas, são profetas do Pix, são profetas do oba-oba, são profetas com uma revelação antibíblica, extra-bíblica.
revelações que não provêm das Escrituras Sagradas. E sabe o que o apóstolo Paulo nos diz? Escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, Paulo, ele é muito enfático e ele diz assim: se alguém vir ter convosco, ainda que seja um anjo que venha do céu, e vos anuncie um evangelho além daquele que eu já vos ensinei, seja maldito, não aceite. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Não aceite nada além das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Não venha com as suas invencionices, não venha com seus pensamentos e achismo. O que tem que prevalecer nesses últimos dias é a palavra, é as Escrituras. Por quê? Porque nós temos uma geração mergulhada no pecado. Nós temos uma geração, em muitos lugares, descompromissadas com a verdade. E por isso, em muitos lugares, o culto é apenas uma missa do sétimo dia, que não tem vida, não tem vigor, que não tem mais lágrima, quebrantamento. As pessoas estão passando tempo dentro dos templos, sentadas nas cadeiras, ouvindo uma mensagem que não toca, que não confronta, que não desperta o pecador para ter uma vida nova em Cristo Jesus. E nós precisamos clamar nesta última hora e dizer: eu não aceito o compromisso com o pecado. Glória a Deus. Eu não vou viver segundo os rudimentos dessa sociedade sem Deus. Eu quero a Bíblia, eu quero a palavra. A minha alma, o meu espírito deseja as coisas que são do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, eu desejo as coisas que são do céu. Oh, Deus poderoso. Agora, quem vive na prática do pecado vive uma rota de regresso. Vou repetir: quem vive na prática do pecado vive uma rota de regresso, só volta para trás. Por que muitas pessoas reclamam? Por que muitos estão dizendo assim: Senhor, as coisas não estão dando certo, eu tento de um lado e do outro? Eu costumo dizer que muitos querem apenas sacrificar, bispo Michel, mas não querem obedecer a palavra. É muito sacrifício de tolo. Muitos querem sacrificar, mas não querem obedecer a palavra. E por que muitos estão sacrificando? Sabe por que muitos estão sacrificando? Uma geração que sacrifica muito e obedece pouco. Por quê? Porque essas pessoas são desprovidas do conhecimento bíblico, da verdade que transforma. Pessoas que não têm um pastor bíblico, um pastor sério, com a palavra, pregando para o povo. Ou seja, nós temos um número de apóstolos, bispos, pastores, pseudo de pastores, que não ensinam a palavra para o povo. E até mesmo nos dias de hoje, em muitos lugares não existe mais culto de ensino. Por quê? Porque o ensino gera cansaço, fadiga nessa geração pós-moderna. Uma geração imediatista que raspou o Salmo 40, estamos no 70. E muitos pensam que Deus tem que fazer as coisas ao nosso tempo. Muitos estão pensando que o tempo de Deus é igual ao tempo do homem. Rasgaram o Salmo 40 e pularam para o 70. Mas precisamos voltar para as Escrituras Sagradas, para podermos de fato não brincar com o pecado, e nem tampouco se associar ao pecado, porque o pecado mata, porque o pecado ele nos afasta de Deus. E não existe nada pior do que uma pessoa viver sem a presença de Deus. Aleluia. Eu costumo dizer que um dos maiores juízes de todos os tempos, no livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 20, que foi Sansão, um homem que recebeu um poder extraordinário e uma unção para libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Esse homem tinha uma familiaridade. Qual? O pecado. Gostava de uma prostituição. E ele foi brincando com o pecado, porque o pecado dá uma sensação de prazer. Quem pratica o pecado tem uma sensação de prazer momentânea, e é isso que o pecado gera. Toda vez que alguém cede a carne, sabe o que a carne faz? A carne é a natureza adâmica. Vem o desejo, porque é sempre assim, o desejo vem. Qual o desejo? O desejo de pecar. E quando o desejo vem, o desejo começa
a se fortalecer dentro da pessoa, crescer. Vai aguçando o desejo pela prática do pecado. A pessoa diz: eu não vou, eu não posso, eu conheço a palavra. Só que se não tiver estruturado na palavra, não tiver vivendo a palavra, não adianta apenas ouvir, porque muita gente ouve, mas não pratica. Vai ceder o pecado. E quando cede o pecado, a pessoa corre em direção à prática do pecado. Quando ela está na prática do pecado, o pecado gera uma sensação de bem-estar. É prazeroso. Mas depois da prática do pecado, sabe o que o pecado gera? Tristeza. Sabe o que o pecado gera? Angústia. Sabe o que o pecado gera? Vazio. Sabe o que o pecado gera? Nojo. Tem pessoas que por causa do pecado pensam até em tirar a própria vida por causa do pecado. Aleluia. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja hoje que não conseguem viver sem a prática do pecado, não conseguem vencer o pecado. Pessoas que choram quando termina o culto e diz assim: eu não posso mais praticar isso, porque é o culto diante dos homens, mas Deus está me vendo, Deus está contemplando. E a pessoa vai se afundando na prática do pecado. E a Bíblia diz que Sansão vivia dessa forma, brincando com o pecado. O pecado cegou Sansão. O pecado cauterizou a mente dele, de tal forma que ele não ouvia nem o Espírito Santo mais. Porque quem vive na prática do pecado não é mais sensível à voz do Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo pode falar, a pessoa não consegue vencer. Por quê? Porque está enclausurada, está amordaçada, está presa, está amarrada por causa do pecado. E a Bíblia diz que Sansão, quando soube que os filisteus estavam chegando, porque ele cedeu ao pecado, e Dalila o acordou dizendo: aí vem os filisteus. Sabe o que Sansão disse? Como muitos estão dizendo: vai ser como das outras vezes. Como, Sansão? Eu venci os filisteus. Por quê? Porque Deus é comigo. Por quê? Porque eu sou o libertador de Israel. Por quê? Porque eu fui escolhido por Deus. Mas a Bíblia diz: não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Ele não sabia. E é justamente isso que o pecado gera. O pecado faz com que o Espírito Santo venha sair da vida das pessoas. E essas pessoas não percebem que o Espírito Santo já não faz morada, que não faz mais morada. Não percebe que não estão mais com Deus. Deus não anda com quem vive na prática do pecado. Deus não pode ter harmonia com quem vive na prática do pecado. Por quê? Porque o diabo quer justamente isso. Porque quando nós estamos na prática do pecado, o pecado ele tem que ser confessado. E para quem? O padre? O pastor? Só existe uma pessoa que pode perdoar pecado. Quem? Aquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Ele é o advogado fiel. Agora, olha o que o salmista diz no Salmo 32. Ele diz assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha o que o salmista está dizendo: enquanto eu me calei e não confessei o meu pecado, a minha vida era só de gemido e de dor e de sofrimento. É o que está acontecendo com muitos. Muitos que não confessam o pecado, não chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, o negócio é esse aqui que eu sou mesmo. Eu sou esse homem miserável. Porque na frente das pessoas, eu sou o que as pessoas acham que eu sou. Mas aqui, Senhor, aqui sou eu. Não tem como esconder. Enquanto não confesso o pecado, a vida é de gemido, a alma geme. Por quê? Porque não confessa o pecado. E o salmista diz: é de dia e de noite. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim. Olha aí, olha o que o salmista está dizendo: quem não confessa o pecado está sobre a mão de Deus. Deus pesa a mão. Porque é Deus dizendo assim: enquanto você não confessar o seu pecado, não tem como você sair dessa circunstância de rotina de pecado. E para você sair dessa rotina de pecado, por quê? Porque o pecado é acesso a demônios. A pessoa fica presa, não consegue vencer,
chora, geme e diz: eu não quero, mas não consegue. Por quê? Porque não confessa o pecado. E a mão de Deus está ali, ó, dizendo: confessa. É Deus estreitando a situação. É Deus cobrando da pessoa um posicionamento. Aleluia. É Deus cobrando da pessoa, dizendo assim: eu não quero te perder para o mundo. Eu não quero te perder para o teu coração duro. Glória a Deus. Eu não quero te perder para a sua rebeldia. Eu não quero te perder para a sua mente que já está contaminada com o pecado. Eu não quero te perder. Glória a Deus, aleluia. Aí o salmista diz assim: a mão dele pesa sobre mim dia e noite, e o meu vigor se torna em sequidão e estio, vazio da alma. A pessoa fica com vazio, com a tristeza, com a angústia, por causa do que? Do pecado. Mas no versículo 5 ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. O salmista está dizendo: eu resolvi confessar o meu pecado. Quando alguém resolve confessar o pecado e não ocultar mais o pecado, olha o que acontece: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade e o meu pecado. Quando confessa, há perdão. Quando confessa, o próprio Deus perdoa através da pessoa de Cristo Jesus. E nessa noite aqui, Ele quer nos perdoar, nos purificar de toda a iniquidade. Não deixe o diabo ficar te acusando. Você não é criatura, você se tornou filho por adoção. E filho tem liberdade para falar com o Pai. E o Pai está dizendo: eu te perdoo, se você realmente está confessando. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Glória a Deus. Precisamos confessar o nosso pecado. Pastor, e se eu não confessar o pecado? Se não confessa o pecado, Provérbios de número 28, versículo 13 e 14 diz: o que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Olha o que o proverbista está dizendo: quem cobre as suas transgressões, ou seja, quem esconde os seus pecados, nunca vai prosperar. Em que sentido? Nunca terá um relacionamento pleno com o Espírito Santo. E é por isso que muita gente busca, geme, clama e não conhece a Deus, e não tem intimidade com Deus, e não tem comunhão com Ele. Por quê? Porque não confessou. Mas aí esse proverbista, ele diz assim: mas aquele que confessa e deixa, tem que confessar. Se confessou, meu filho, tem que deixar o pecado. Pastor, como é que eu deixo o pecado? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada e ele te leva a uma nova rotina. Qual? A rotina da palavra. Aleluia. A rotina da prática da palavra. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Amém. Nós precisamos deixar o pecado. Precisamos deixar para alcançar o que? Misericórdia. Glória a Deus. E o que é a misericórdia, gente? A palavra misericórdia, ela vem de duas junções: miser, de miséria, e córdia, de coração. Quando alguém diz assim: Senhor, tem misericórdia desse homem ou dessa pessoa, sabe o que nós estamos dizendo? Deus, coloca esse miserável dentro do teu coração. Por quê? Porque Deus não julga ninguém sem antes oferecer uma oportunidade de arrependimento. Todos os dias Deus está dizendo: se arrependa. Se arrependa do seu pecado. Olha Jesus batendo na porta de Laodiceia, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cegar com vocês. Jesus está batendo. É todos os dias para aqueles que vivem na prática do pecado. Aleluia. O Deus da Bíblia está dizendo: Glória. se arrependa, porque eu quero te perdoar. Aleluia. Glória a Se Deus. arrependa, porque eu quero ter comunhão com você. Aleluia. Tem que se arrepender. Amém. Porque se não se arrepende, meu Deus, o pecado endurece o coração da pessoa. Uma vez que o pecado endurece o coração da pessoa, João capítulo 12, versículo 35 diz que aquele que anda em trevas não sabe para onde vai. O que é andar em trevas? Andar na prática do pecado. Imagine um cego caminhando a passos largos para um buraco, mas além de ser cego, ele é surdo. Ele não ouve, você está gritando, tentando avisar para ele: você vai cair no buraco. Só que ele, além de ser cego, é surdo. E ele está caminhando em direção
ao precipício, ao buraco. Assim são milhões de pessoas. Não é lá fora, porque lá fora, a Bíblia diz em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno. Lá fora, aqueles que vivem segundo a vontade do diabo, são filhos dele. Eu estou falando dentro dos templos. Uma geração de pessoas que não enxerga mais o Evangelho. Uma geração que não ouve mais a palavra, não consegue assimilar a palavra de Deus. E estão caminhando a passos largos para o precipício, com Bíblia, cantando, fazendo a obra, sem discernimento nenhum, por causa do pecado, porque já cauterizou a mente. E aí muitos estão dizendo assim, Bispo Michel, de vez em quando eu ouço pastores dizendo isso. Irmão, aqui ninguém é santo, santo só Deus. E eu fico olhando essas expressões, eu falo, meu Deus do céu, por que muitos dizem isso? Porque não conhecem a palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, o padrão de Deus é santidade e santificação. O que é santidade, pastor? Santidade é separação do mundo. Por quê? Porque aqueles que querem morar no céu estão num processo que a Bíblia chama de santificação. Santificação. Aleluia. Agora, se não se santifica, se não se separa, e como é que eu posso me separar? Praticando 3 pilares que a Bíblia ensina. Quais são esses 3 pilares? Se você não praticar, você está morto. Primeiro, é a oração. Ter uma vida de oração. Segundo, precisamos ter uma vida de jejum, porque o jejum mortifica a natureza pecaminosa. O desejo vem, mas não domina quando você jejuma. Em terceiro lugar, você precisa se alimentar com a palavra. Jesus disse, Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Pai. Aleluia, Jesus. Agora, quando não se santifica e o pecado se prolifera no coração da pessoa, as consequências do pecado, primeiro, é morte, separação, tristeza, apatia. A pessoa não sente vontade de nada com relação às coisas de Deus. Vem cantar, meu filho. Não, hoje não. Traz uma palavra. Não, não estou preparado ainda. Vamos fazer a obra. Não, estou tão desanimado. O pecado está matando pessoas dentro dos templos. Nunca se viu uma geração tão desanimada como a nossa geração. Sem vigor, sem prazer nas coisas de Deus. Uma geração que perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Então o pecado gera apatia, desânimo, angústia, solidão, vazio, e o Espírito Santo se esvai. O Espírito Santo se esvai. Por quê? Porque o pecado gera uma rotina de pecado. Olha o povo de Israel. O povo de Israel no deserto, Deus olhou para eles e disse assim: eu quero que vocês fiquem apenas 40 dias, porque tem uma terra preparada, terra prometida, que emana leite e mel. Era o plano de Deus. Esse povo, por causa do pecado, por quê, pastor? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Os prazeres do Egito, as concupiscências do Egito, e eles estão no deserto. Deus olha para eles e diz assim: eu conheço vocês. Eu conheço o coração de vocês, Israel. Um coração duro, um coração contaminoso. Vocês são idólatras. Vocês me adoram apenas de lábio, mas o coração de vocês está longe de mim. Olha a bondade de Deus. Mesmo assim, na prática do pecado, Israel no deserto, Deus olha e diz assim: olha a coluna de nuvem durante o dia, olha a coluna de fogo durante a noite, olha a roupa de vocês que não vão envelhecer durante esse tempo, olha o maná que eu envio para vocês. Mesmo assim, todos os dias o povo reclamava, todos os dias o povo murmurava. Deus olhou e disse assim: eu conheço o coração de vocês. O meu desejo é que vocês ficassem apenas 40 dias no deserto, mas o desejo de vocês agora é ficar 40 anos. E nenhum de vocês vão entrar na terra prometida por causa do pecado. Deus fez eles andarem em círculo. Isso aqui é sério. Tem muita gente andando em círculo, não sai do lugar. É
Verdade, E aleluia. é o próprio Deus, não é o diabo, é o próprio Deus que está fazendo isso. Por causa da rebeldia. E Deus diz assim: enquanto não houver uma aliança, um conserto, nada feito. Verdade. O céu não se abre. Glória a O Deus. céu não se abre. Pode jejuar todos os dias, mas se não liberar perdão, não tem milagre. Pode orar todos os dias, mas se não praticar a palavra, o céu não vai se abrir. E agora imagina o povo, 40 anos no deserto, vai morrendo toda aquela geração, porque é isso que o pecado gera, morte. Eles morreram. E Deus dizendo assim: eu queria que vocês ficassem apenas 40 dias, mas vocês optaram, é a escolha de vocês. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que nós estamos indo em direção à terra prometida, a Canaã celestial. Mas se a gente não trilhar na obediência da palavra, Verdade. não tem céu pra gente. O que vai ter pra gente é o inferno. O que vai ter pra gente é lago de fogo. Não tem céu para desobediente. Não tem céu para quem não obedece às escrituras sagradas. Olha o modelo que a gente tem. Israel, no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. E muitos estão morrendo. Morrendo nesse mundo. Por causa do pecado. E não vão obter a salvação. E Deus está nos despertando essa noite dizendo: desperta enquanto é tempo, para que você possa ter vida, e vida com abundância. Aleluia. Glória a Se Deus. coloque de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós não podemos, de forma nenhuma, meus irmãos, nos associar ao pecado. Pastor, e como é que eu venço o pecado? Como é que a gente vence? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, quer habitar em mim e em você essa noite. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você é templo, você é casa, morada do Espírito Santo. Abra as suas mãos. Você que quer receber o Espírito de Deus na sua vida. Pastor, eu ando fraco, ando desanimado. Eu ando sem força, sem vigor. Mas nessa noite eu vim aqui cultuar, não assiste culto, porque crente não assiste culto. Crente cultua. O culto é 24 horas. É algo particular entre você e Deus. Eu não consigo, pastor, me libertar. Estou trilhando o caminho da libertação, mas não consigo. Aqui a graça santificante não vive nesse processo de campanha em campanha. Tá? Porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Glória a livres. Deus, aleluia. Não precisa de um ano de processo, 40 dias de campanha. Se você quiser realmente uma libertação, uma transformação, Isabela, os irmãos que estão aqui, se nós quisermos realmente uma libertação, uma transformação aqui na mente, ó, porque nós estamos caminhando em direção ao céu, e na direção ao céu nós precisamos ser sensíveis. O Espírito Santo está falando com você e comigo. É tempo de despertamento essa noite. É tempo da gente rasgar o coração. Joel diz: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Começa a falar com Deus essa noite. Os irmãos que estão na live, se você puder orar, ore. A igreja vai orar agora. Nós vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Começa a falar com Deus. Começa a conversar com o Espírito Santo. E a dizer: Senhor, me ajuda, me fortalece. Renova as minhas forças. Me dá graça. Tira todo impedimento, toda barreira. Vai operando, Senhor, segundo a tua vontade. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder essa noite. Deus, levanta a cada um que aqui está o ministério de cada vida aqui, a obra. Em nome de Jesus, agradecemos às 1.400 pessoas que estão na live. Deus abençoe em nome de Jesus. Se vai cair, já desliga aí para não cortar. 3%. Em nome de Jesus, para não perder. Que Deus abençoe a todos. Pai, nós oramos essa noite em nome de Jesus. Nós clamamos agora para que o Senhor venha operar, manifestar a tua glória, manifestar